Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Nos comunicamos o tempo todo, mas será que realmente temos noção do que é a essência da comunicação? Por isso que hoje este é o nosso tema, e quem está conosco é Frater Ricardo Uri, que é pesquisador e palestrante da URSI, aprendiz Rosa Cruz da Amorque desde 1982, mestre em administração, em estratégias e organizações e especialista em letras, linguística e literatura brasileira pela UFPR e também foi diretor de comunicação do Banco do Brasil. Frater Ricardo, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Só uma correção, eu fui diretor de comunicação e marketing da Fundação Banco do Brasil, não do Banco do Brasil, o braço social do banco. Certo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço por ter atendido o nosso convite. O que é comunicação, Frater? Comunicação é o que nós estamos fazendo nesse momento. Nós dois estamos nos comunicando e, através desta Câmara e desse pessoal do apoio, nós também vamos nos comunicar com uma multidão. Então, é a comunicação de massa. Então, a comunicação, na sua origem assim, etimológica, ela vem de comunico, que quer dizer compartilhar, conversar. Então, essa é a questão. Então, um olhar já é comunicação. É claro que esse conceito de comunicação, ele é extremamente complexo e também ele pode ser classificado como quais são os intervenientes. Então, existe uma comunicação que acontece pelo olhar, é a simples comunicação. Também existe comunicação chamada intersubjetiva ou interativa, que são duas pessoas que escolhem se comunicar, como eu vou explicar um pouco mais adiante. E existe a comunicação com o mercado, a comunicação com a sociedade, a comunicação comercial. Claro que também existe a comunicação dentro das organizações, das empresas e outras formas de comunicação. Quando nós olhamos, por exemplo, os estudos de comunicação, nós vemos assim uma imensidão de formas de comunicação e de formações também de comunicação. Temos a comunicação publicitária, né, a propaganda, temos a comunicação voltada a vendas, que são venda direta, marketing direto, marketing de relacionamento, que são estratégias do marketing, que é uma das formas da administração assim de agir. Existe também relações públicas e existe então a questão dos meios. Essa questão dos meios, ele se sobrepõe entre a comunicação das pessoas e nós chegamos à comunicação de massa e outras questões. Daí nós temos a comunicação televisiva, que nós estamos fazendo aqui, também temos a comunicação radiofônica, a comunicação jornalística, a comunicação editorial, livros também fazem parte desse universo. Então é um fenômeno extremamente complexo, embora seja uma coisa simples, como um olhar, um riso e tal, estamos comunicando. Na verdade, nós estamos nos comunicando o tempo todo, né? Perfeitamente. E quais são as competências básicas, então, da comunicação? As competências básicas, a primeira delas seria ouvir o que o outro diz. Então, para isso, nós temos que nos desarmar. Quando uma pessoa, então, se dirige a uma outra, e essa outra já está querendo falar, ela não está nem ouvindo. Então, a competência essencial, básica, seria a pessoa se desarmar, não querer julgar o que o outro diz, mas se esvaziar, receber a comunicação e sim, num segundo momento, pode analisar isso e tal. Então, essa é uma das competências básicas. A editora da Federal publicou um livro de minha autoria, onde eu trabalho as competências básicas da comunicação e que se refere principalmente à comunicação intersubjetiva ou interativa, o nome do livro. Então, nesse aspecto em particular, eu trato aqui, é claro, é um livro grosso, tem 300 folhas, eu trato das competências básicas de comunicação em vários capítulos, assim, são trabalhados. A escola, muitas vezes, falha no desenvolvimento das competências. A mais básica que é ouvir.
Muitas vezes os alunos não conseguem assimilar no discurso do professor ou dos livros o que é essencial e o que é relevante. Não sabem ler, não sabem ouvir. Então, seriam algumas das competências básicas. Então, algumas delas, aqui estão no livro, então, um capítulo, leitura, né? Então, a primeira delas seria audição, saber ouvir e fazer uma escuta ativa, né? Empática, se colocar no lugar do outro e tentar realmente aprender o que ele tem a dizer. Então, leitura e análise disso. Depois, síntese e sintetizar o que o outro coloca. Então, temos compreensão e interpretação. Eu gostava muito de lecionar no primeiro ano dos cursos superiores, porque a maior parte dos alunos não tinham, no segundo grau, recebido essa competência de ouvir uma palestra e ser capaz de sintetizar o que é essencial e o que é periférico. Eu mesmo, depois de ler um texto e conseguir interpretá-lo devidamente, analisá-lo, né? Então, existem também a competência um pouco mais difícil, a elaboração de textos, argumentação também, e algumas mais elaboradas, como, por exemplo, conflito, negociação, mediação. E também essa parte envolve criatividade e inovação, entre outras questões, assim. Então, a área das competências básicas de comunicação ela é muito ampla. Eu vou exemplificar adiante algumas outras questões, assim. E que obstáculos que existem para que nós possamos ter uma comunicação eficaz? Essa parte levaria aos 28 minutos que nós temos hoje. Eu tenho um capítulo todo sobre esse tema. Então, isso aí, de repente, a gente faz uma palestra na URSI sobre esse tema. Então, eu tenho um capítulo inteiro dedicado a essa questão. E eu acho que se eu ficar, ele se chama Barreiras e Alternativas para a Comunicação, né? Então, esse é uma coisa bem longa. Tem algum exemplo que o Frater pode dar para a gente, assim, só então para nós podermos esboçar para quem está nos assistindo, de repente? O primeiro deles é simplesmente a tendência das pessoas a julgar. Tudo que você fala, eu vou estar julgando quem você é, que você fala. E isso é uma barreira à comunicação, é a principal barreira. Então, as pessoas têm uma tendência a julgar o que os outros falam. Então, nós temos que deixar isso de lado. Então, o ideal ao se comunicar seria o seguinte: eu elaboro a minha fala e a pessoa que escutou teria que fazer uma síntese bem objetiva, dizer, você falou isso, 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 confere? Então, sim, a comunicação seria efetiva. A pessoa efetivamente escutou e fez uma elaboração sintética daquilo que foi apresentado. Então, por exemplo, essa questão de julgar e tal, e nem escutar, é uma das primeiras barreiras, né? E tem uma infinidade delas aí. Então, eu acho que eu dei uma exemplificação. E, Frater, na verdade, então, o senhor, no momento, está trabalhando com a essência da comunicação, certo? Como surgiu essa ideia, né? Claro, já trabalha com a comunicação há muito tempo, mas o que levou, então, a buscar a essência da comunicação? Isso. Eu elaborei esse livro aqui sobre as competências básicas da comunicação e o segundo passo, eu mergulhei na pesquisa, já há mais de 10 anos, sobre a comunicação com a sociedade. Então, isso é um desafio bastante grande que envolve toda a comunicação social, nesse sentido, a comunicação mercadológica, e coloca as duas juntas, e a comunicação organizacional. E, terminado esse trabalho, que está em análise de uma editora acadêmica, eu percebi que faltava muita coisa, e a comunicação é muito complexa. Daí eu me deparei com a nossa Ordem Rosa Cruz, que nos trouxe um manifesto, Appellatio Fraternitas Rosa Cruz. E eu acho que não trouxe aqui nesse Appellatio tem um triângulo, daí vai ser mostrado, um triângulo onde aparece na parte central a figura Rosa Cruz, espiritualidade, humanismo, ecologia. Nesse manifesto, então, o Conselho Supremo da Rosa Cruz mostra sua preocupação com os rumos da humanidade, os problemas e tal, e traz algumas indicações que podem contribuir com o despertar. Por isso é um manifesto, uma orientação, que nós precisamos de uma vida com mais espiritualidade, quer dizer, que se dê atenção às questões do divino, ao cósmico, o indivíduo em sua essência. E depois também os valores humanistas,
basicamente, o humanismo tem a fraternidade como seu valor maior, também a empatia, saber se colocar no outro, e o diálogo. Então, esses 3 pilares seriam um novo humanismo que a Ordem Rosa Cruz propõe. E no terceiro pilar, e não menos importante, então a atenção se volta à ecologia, à preocupação com a natureza, que é algo essencial. Se nós não cuidarmos do nosso planeta, nós ficamos mal. Então, esse manifesto me sensibilizou que essas três áreas eu não havia dado atenção nos meus estudos de comunicação. Então pensei por aí, tentar fazer uma relação sobre espiritualidade, humanismo, ecologia com comunicação e ver se isso poderia, de certa forma, se aproximar de valores essenciais, a essência da comunicação. Então é um desafio, assim, uma reflexão, uma pesquisa. Sim. E nesse seu novo olhar, a gente pode falar de uma comunicação mística? Perfeitamente. Claro que sim. Essa comunicação mística ou espiritualista seria a comunicação do indivíduo com o seu eu interior e também com o seu divino. Nós somos almas irmãs, e fazemos parte da alma universal. Isso está nos nossos estudos Rosa Cruzes. E assim sendo, essa alma universal é o divino, o cósmico. Então, a comunicação conosco e com o divino. Então, essa seria a comunicação. Essa seria a comunicação espiritualista ou mística. E é um desafio. Como estamos nessa nossa comunicação, então, espiritualista ou mística? Aí sim. Eu pesquisei literatura com esse nome e daí só achei livros ingleses, mas que tratam de comunicação com seres desencarnados, espiritualista nesse outro sentido. Então, channeling, que é no sentido de, em português seria, channeling quer dizer, em português, ser um canal, médium. Então, seria mediunidade. Então, comunicação mística ou espiritualista, eu não achei nenhum livro. Eu pesquisei, assim, toda a literatura, então, eu acho que é algo novo. Uhum. E é uma área, assim, que os estudos estão iniciando, então, não existe quase nada. Infelizmente, não consegui achar nada. Então é um desafio. Claro que as escolas, que nem a Amorca, a Rosa Cruz e outras, têm esse trabalho de comunicação consigo. Inclusive, eu pesquisei nos livros da Rosa Cruz e vi um termo que chama comunhão mística. Então, que equivale, mais ou menos, a essa comunicação com o seu eu interior. Certo. Né? Mas só uma referência, não tem ainda um livro elaborado. Então essa é uma busca ainda que estamos iniciando a recém, né? Sim, como pesquisa da URSI mesmo, né? Sim, sim. Certo. E é possível, então, a gente elaborar ou considerar uma prática para essa comunicação espiritualista? Sim, eu diria que os buscadores já começam a despertar que não são só um corpo, mas são uma alma. E essa alma, então, está em conexão com a alma universal, com o divino, então. E que a pessoa precisa mergulhar dentro de si, buscar o seu eu interior, então. Então, isso tem sido trabalhado dentro do discurso místico, dentro das ordens, assim, que nem a nossa Amorca e tal. Mas não com esse nome de comunicação mística, comunicação espiritualista. Mas seria, digamos, um ponto principal, né? A busca da iluminação, né? Do Nirvana. E em relação à comunicação humanista, o que o Frater, então, percebeu a respeito? Eu diria que dentro do marketing, o marketing lançou o chamado marketing 3.0, que seria o marketing de valores. Então fez um discurso bastante interessante que tem alguns valores humanistas, mas não é uma prática nas empresas, ainda não é. Então é um primeiro assim, faísca que surgiu de algo de humanismo, de valores dentro do marketing. Mas o que pode ser relacionado dentro do que seria humanismo, ainda não tem quase nada. Claro que algumas coisas já existem. Por exemplo, as empresas têm responsabilidade socioambiental. Então, já existem
alguma coisa nesse sentido, no sentido humanista, né? Então, isso é algo que acontece. Então, mas as empresas muitas vezes usam isso como um discurso e fazem propaganda disso e tal. E talvez a prática ainda seja muito pequena. Também tem as fundações, eu trabalhei numa fundação que tem também trabalhos assim, então, no sentido humanista. Então, tomando esses 3 valores que eu citei do humanismo, né, do diálogo, da fraternidade e daí um terceiro da empatia, se colocar no lugar do outro, digamos que as práticas de comunicação que existem estão quase todas voltadas para vender. É um comércio, assim, tal. Os valores são individualismo, consumismo e tal. Então, isso é a realidade. Então, esses novos valores, assim, do humanismo, ainda estão engatinhando. Temos muito que trabalhar. Muito para trabalhar ainda. Mas é alguma coisa interessante. Então, Sim. O que está mais próximo disso é o marketing 3.0, que é uma... Mas é um discurso, por enquanto. Como prática, assim, não acontece muito. Certo. E o nosso terceiro pilar, né? O que é a comunicação ecológica? Essa, então, tem a ver com essa questão que eu já falei, que é a responsabilidade socioambiental. Então, as organizações se dão conta de que não basta atingir resultados, buscar a eficácia, mas é preciso buscar a efetividade. Efetividade seria agregar valor à sociedade, respeitar o meio ambiente e tal. Então, isso já existe desde 1950. Alguns autores trabalham essa ideia de que a organização, a empresa, ela é responsável pelo seu meio ambiente. E então começa a avançar um pouco, mas ainda é pouco. E também a sociedade em geral ainda não tem o respeito devido pela ecologia. Então existem 2 focos. A nossa relação com a natureza e a relação das organizações, dos outros também com a natureza. E um terceiro seria, digamos, campanhas de conscientização e tal. Mesmo o Appelatio, ele é, digamos, um despertar da importância disso. Algo assim que mostra que nós podemos fazer muito mais. É algo bastante necessário. Então, o senhor diria que é isso que nós temos a dizer sobre a comunicação ecológica nos dias de hoje? Sim. 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 Então a gente percebe que se mistura muito a questão da comunicação no momento como está, humanista e ecológica. É isso mesmo, que os valores, essa busca entre os dois, nesse sentido, meio que se misturam, seria mais ou menos isso? Isso, nesse sentido que as organizações passam a despertar alguma coisa. As empresas e organizações. Mas os indivíduos talvez não tanto, talvez devessem tentar se integrar mais à natureza e ter maior respeito, né? Nós precisamos preservar o nosso planeta e existem muitas questões assim muito graves, que nem, por exemplo, em Mariana, em outros lugares assim, de uma organização que busca lucro a toda forma e quer aumentar seus lucros e está se lixando assim para o meio ambiente. E por outro lado, os órgãos que deveriam controlar isso não tem uma função assim que deveriam e tal. Então acontece um desastre assim ecológico e tal. E isso deve estar em vários outros lugares, assim também tem barragens a perigo e tal. E não se despertou ainda. E não só isso, né? Existe muito mais. Então essa área de ecologia, também comunicação ecológica, não existe literatura específica com esse nome. Existe responsabilidade socioambiental, então o ambiental aí que teria a ver com isso, né? Teria mais. E a nossa comunicação individual, por exemplo, em relação ao tema da ecologia ou o tema do humanismo, a gente tem como ter uma prática disso na nossa vida? Ou né, que nós falamos no olhar das organizações, do marketing, e se nós trouxermos isso para a questão pessoal, nós temos como trabalhar isso? Sim, sim. Isso é um desafio, né? Que os 3 valores do humanismo seriam o primeiro, diálogo. Diálogo seria da gente saber se colocar no lugar do outro, também ver o outro de forma empática. Nós vimos que o nosso país ele ficou dividido entre pessoas que queriam o afastamento da presidente e outros que eram contra e tal. E essas pessoas não conversavam,
estavam em posições de intolerância, né? Então, de falta de diálogo e tal. E isso é normal que aconteça e tal. Mas o diálogo seria uma competência entre as pessoas extremamente saudável. As pessoas não precisam concordar, mas podem continuar conversando, estudando os pontos de vista, saber se colocar um no lugar do outro, né? Então, isso seria o diálogo. E a segunda competência, então, seria a empatia, de exatamente saber se colocar no lugar do outro. E levando, assim, por exemplo, para os meios de comunicação, nós teríamos também uma postura crítica com relação à recepção dos meios de comunicação. Então, com relação a eles, nós temos várias possibilidades. A primeira, quando há um discurso na televisão, eu posso concordar com isso, né? Concordo, quer dizer que eu estou, né, conforme com aquilo. Segundo, eu posso concordar em parte, se me convém ou não. O terceiro, eu posso discordar totalmente do que é apresentado, né? Isso também vale porque eu estou falando aqui. E uma quarta posição seria a pessoa olhar o discurso que é apresentado, a comunicação, e examinar, digamos, que outras possibilidades existem, né? Analisar, não julgar assim, sou contra ou a favor, e tentar daí ver que tipo de valores que estão embasando essa comunicação. Então, é o individualismo, é o consumismo, é a busca de lucro, ou são valores que nem fraternidade, que nem diálogo, que nem empatia. Então, os valores do humanismo seriam esses três últimos. E os outros quais são? Então, essa postura também é possível na recepção dos meios de comunicação, inclusive o que eu estou falando aqui, né? Uhum. E então nós falamos, né, dos 3 pontos: ecologia, humanismo e espiritualidade. E em suma, o que é né, a essência da comunicação, que é o nosso tema? Então, nesses 3 pilares, eu fiz uma representação gráfica aqui. Então, teríamos comunicação mística, o espiritualista, né, do indivíduo consigo mesmo e com o seu eu interior. E a comunicação, então, humanista, do indivíduo com o outro, ou os outros com a sociedade. E o terceiro, com a natureza, né, a comunicação ecológica. Então, o que seria essencial disso tudo? Refletindo, né, isso ainda é uma busca, eu acho que a questão essencial mesmo é o indivíduo consigo mesmo e com o divino. Essa, sim, seria a quinta essência da comunicação. O que tem de mais relevante e é o que é mais descurado, é o que é mais deixado de lado, assim, certo. Infelizmente. Então, isso é algo que não se estuda, não se trabalha, mas seria o mais relevante, o mais importante, né? Eu fiz uma síntese desses aspectos todos, de cada um deles, então, para poder analisar. Então, a comunicação espiritualista, consigo mesmo, com o cósmico, seria a pessoa descobrir o melhor de nós mesmas, a alma, e ter consciência de que a alma é parte fraterna com as outras almas da alma universal, que é o divino. Então, está em contato e buscando o sentido profundo da existência, que seria essa alma universal. Então, como é que se chega a isso? Quais seriam as práticas possíveis? Primeira, a meditação. Meditação é um caminho pelo qual a pessoa entra dentro de si, busca seu eu interior, ela se silencia. Nós temos, primeiro, algo que tem a ver com o corpo, um relaxamento. Depois, com a mente, né, quando a gente deixa passar os pensamentos. E o terceiro nível da alma é quando nós, então, nos desligamos a nossa mente e tal, e entramos em meditação. É um dos caminhos. O segundo caminho, dentro desse pilar da espiritualidade, que seria a quinta essência da comunicação, seria a amorosidade. Amorosidade quer dizer amar a todos os seres. Um amor incondicional, assim. Então, que tem a ver com fraternidade, também com essa postura empática que você falou, e a busca do diálogo. E o terceiro, o aspecto seria paz profunda, que é um dos pilares da Rosa Cruz, que é a gente chegar à suprema harmonia consigo e com os outros, com o cósmico e tal, desse primeiro aspecto.
Da comunicação humanista, então, eu diria que nós precisamos ainda avançar muito. Então, as 3 práticas possíveis seriam diálogo, empatia e busca de fraternidade. Então, eu exemplifiquei dentro da comunicação interativa a questão dialógica, a escuta empática, que é saber se colocar no lugar do outro e pedir para o outro repetir, para ver se escutou realmente o que você disse. Depois, com a comunicação com a sociedade, eu falei da recepção e interlocução crítica, que eu dei um exemplo disso. E da efetividade, que é o valor que também tem a ver com a parte da ecologia. Então, nessa parte humanista, então precisamos melhorar muito ainda. E digamos que ainda não chegamos à essência. Temos valores muito importantes, mas não estamos no caminho ainda. Na ecológica, então, harmonizar-se com o planeta, integrar-se com a natureza. E o que seriam essas práticas? Integração e preservação da natureza e do planeta e ações de comunicação de conscientização e defesa da natureza e do planeta. A ecologia, é claro que é tão importante quanto o espiritualismo. Por quê? Não adianta você mergulhar dentro de si, se iluminar e tal, se esse planeta for explodido de tanto lixo que recebe, de tanta bomba que recebe, etc. e tal. O planeta é nosso. Não há como falar, colocar fora lixo. Não existe fora. O planeta é um. Né? Nós temos que cuidar dele. Então, também é uma questão essencial de nos comunicarmos com o planeta. Então, numa ordem, espiritualidade, depois ecologia e humanismo ainda viria nesse terceiro aspecto. Tá ótimo, Frater. Eu agradeço muito a sua presença, Frater Ricardo, no nosso programa. Né? Teremos, né, aqui na Grande Loja também uma palestra a respeito do tema. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Sim. Esses temas do manifesto, eles serão objeto do congresso da URSI, no mês de setembro, que tem exatamente esses temas: espiritualidade, humanismo e ecologia. Então, os pesquisadores e as pessoas que se interessam vão estar discutindo essas questões e tal. E eu escolhi, então, trabalhar um pouquinho com comunicação. Ótimo, então tem mais coisas para revelar em setembro para nós, então. Sim, sim. Muito obrigada. É um prazer. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia@morte.org.br. É sempre muito importante para nós escutar as suas opiniões sobre o nosso programa, críticas, sugestões. Agradecemos a sua participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.